Boa noite a todos. Meu nome é Fábio Dionísio. Eu sou do Recanto de Luz Irmã Sheila, aqui de Ribeirão Pires, um centro espírita como o de vocês, Comunidade Espírita Eurípides Barçanufo, aí de Goiás, e eu aproveito a oportunidade que estão me dando, para agradecer essa oportunidade de poder estar falando um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais especificamente o capítulo 3, né? E os itens 3, 4 e 5, que fala sobre as diversas categorias dos mundos. O tema da palestra, propriamente dito, é a Terra e suas diversas moradas, né? Porque, na realidade, o que nós encontramos aqui na Terra, nós vimos a humanidade inteira. Eu vou fazer duas coisas antes de falar sobre esse tema. Primeiro, eu queria me apresentar, né? Quando eu falei que sou do Recanto de Luz Irmã Sheila, eu queria aproveitar para dizer que é um centro espírita que foi fundado a partir de um trabalho de cura e cirurgia espiritual que acontece através de um médium sensitivo de cura, que é o Edson Barbosa de Souza, aqui de São Bernardo do Campo. Um homem que se dedica a esse trabalho mediúnico da cura há mais de 35 anos. Ele é um médium sensitivo de cura de efeitos de ectoplasmia. Existem alguns médiums desse tipo no Brasil, mas são muito raros. Mais de 1 milhão de pessoas já foram atendidas através do Edson, segundo estatística da própria espiritualidade, e é onde ocorrem cirurgias. E não se usam instrumentos. As cirurgias não são nem vistas. A pessoa sente, mas ele não vai ver corte, nem sangue, nem sutura. Mas que elas ocorrem e ocorrem mesmo, né? Então, para quem já ouviu falar do João Berbel, lá de Franca, é uma coisa semelhante. Ou o Gilberto Arruda, né? Lá do Frei Luís, do Rio de Janeiro, né? Já desencarnado em 2015, ou do próprio Zé Arigó. Sabe que o Zé Arigó usava instrumentos, na verdade o Edson Barbosa não usa instrumentos. Bom, o tema de hoje, que é a segunda parte que eu queria comentar, eu vou fazer a leitura do Evangelho, porque eu acho importante nós recapitularmos a leitura, fazer o Evangelho, para poder fazer a leitura, para contextualizar, na verdade, o que nós vamos estar falando, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, muito importante para quem nos ouve, está aqui o livro da codificação feita pelo egrégio espírito de Allan Kardec, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Nos itens 3, 4 e 5, diversas categorias de mundos habitados. Eu vou intercalar alguns comentários enquanto eu estiver fazendo a leitura. Então, no item 3, do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Existem mundos em que a humanidade desse mundo, desse planeta, esse orbe, está numa situação mais avançada do que nós aqui na Terra, a humanidade terrestre, e onde a humanidade se encontra muito primitiva, mais atrás do estágio que nos encontramos hoje, né? Entre eles, tem aqueles física e moralmente. É importante entender, quando a gente fala do ser humano, quando a gente fala da humanidade, nós estamos falando moralmente, mas nós temos o planeta também, que se encontra num estágio mais avançado ou mais inferiorizado. É só lembrar da Terra na época pré-histórica, na época até mais recente, na época do homem da caverna. As condições da Terra eram muito mais instáveis, geologicamente falando, né? Nós não temos absolutamente nada que favorecesse a vida, né? Ou seja, tudo era extremamente complicado sob o ponto de vista, não havia as facilidades que nós temos aqui. Então, o orbe também se desenvolve para ficar mais adequado à categoria em que se encontra a humanidade que está nesse.
Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos, né? Então, nós temos planetas que já estão muito mais adiantados do que o planeta Terra. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente, né? A vida moral quase não lembrar 10.000 anos atrás, né? Quase era inexistente, com exceção de algumas civilizações que já estavam se formando, como a civilização chinesa, praticamente era barbárie, né? E quando nós assistimos, por exemplo, os filmes da época lá de Abraão ou de Moisés, ainda era muita barbárie, né? E mesmo mais recente até, né? E à medida que se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. É só pensar os espíritos angélicos, como Jesus e sua falange, aquela ordem crística que tomou a decisão que Jesus seria responsável pelo planeta Terra, isso há mais de 4,7, 5 bilhões de anos atrás, né? Eles já são espíritos, na realidade, praticamente imateriais, né? Alguma coisa são, mas não significam que tenham mais matéria envolvida. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam. Em alguns predomina mais o mal, em alguns predomina mais o bem, né? Depende do grau de adiantamento. Que, na realidade, apesar de a gente dividir em 5 classes os mundos, né? As diversas moradas da casa do meu pai, essas classificações, na realidade, são infinitas. Na verdade, nós temos estágios infinitos, né? Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos considerando seu estado e seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim: mundos primitivos, onde domina o mal, né? No mundo primitivo, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, praticamente é só mal. Mundo de expiação e provas, em que o mal predomina, mas já existe um pouquinho de bem, né? O planeta Terra se encontra hoje, apesar de uma transição, se encontra ainda nessa classificação, mundo de expiação e provas, né? E vem depois, logo em seguida, mundos regeneradores. Nós estamos exatamente nessa fase de transição de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração, anunciado por Jesus inúmeras vezes. Se encontra no Antigo Testamento, se encontra no Apocalipse, se encontra no Evangelho, antes do Apocalipse, no Evangelho, e depois no Apocalipse, que nós estaríamos adentrando, nós estaríamos passando um período de transição, terminaria com um juízo final. Nós sabemos que não é um juízo final, mas existe um juízo para perceber se a alma, as almas, né, os espíritos naquela época, as almas encarnadas e os espíritos, né, que estão desencarnados, se eles continuam e passam para uma nova categoria ou se eles são separados e são levados a outras categorias de planetas, que pode ser para frente e pode ser para trás. Nós sabemos através do Chico Xavier, e ele já dizia que essa classificação, essa separação entre o joio e o trigo, essa separação entre as ovelhas e os cabritos, essa separação entre os espíritos que vão poder adentrar a um mundo de regeneração e aqueles que vão ser segregados, degradados para mundos inferiores, já estava acontecendo. Inclusive que espíritos estavam sendo levados já para mundos primitivos, aonde passariam um determinado tempo para que mudassem de atitude e pudessem retornar ao seio das suas famílias, da sua humanidade terrestre, né? Quando estivessem aptos a querer realizar uma caminhada pelas trilhas do bem, pelas trilhas isentes com o que Deus espera que a gente faça, né?
E nós sabemos que esse período de transição agora, por isso que tem tanta comoção social, é tão complicado, é exatamente um período em que está sendo feita essa avaliação. Se nós poderemos passar por um mundo de regeneração, levados para uma reflexão prolongada num mundo primitivo, né? Nós sabemos disso. Inclusive, a Jo de Ângeles e a própria irmã Sheila já disseram. Isso está registrado através do Divaldo, está registrado através de psicografia, livro, inclusive psicografado, de que esse ápice dessa mudança de um mundo de transição, de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração aconteceria em meados desse milênio, 2400, 2500, em que a grande massa de espíritos que serão degradados estaria sendo levada para esse mundo de regeneração, de primitivo. Que, na verdade, se a gente lembrar dos capelinos, exilados de Capela, né? Que nós temos esse livro escrito pelo comandante Edgar Armand, né? Que alguns milênios atrás, provavelmente uns 20 mil, eu não tenho essa data, né? Mas nós sabemos que um grupo foi retirado do planeta, lá da relação de Cocheiro, porque eles não entrarem numa nova fase em Capela. Capela estava passando exatamente um momento de transição como a Terra está passando agora, e um grupo de espíritos não estavam moralmente preparados para prosseguirem a viagem em Capela. Eles foram degradados e degradados aqui para a Terra. E nós sabemos, através de Emmanuel, né, que acabaram constituindo 4 civilizações aqui na Terra. Nós temos os hebreus, daquela época, né? Nós temos os que geraram a civilização egípcia, que eram mais adiantados, e depois nós tivemos os arianos, que saíram daquela região da Ásia, né? E vieram para a Europa, e que nós ocidentais somos oriundos dessa terceira grande grupo e que migrou, né? De capelinos que formaram, se misturaram, na verdade não foram, tem uma pequena parte que vieram desses capelinos, né? Se misturaram, e temos os Vedas, né? Que era outra civilização que também é oriunda desses capelinos. A maioria dos capelinos já retornou para sua pátria, ou seja, para a capela, né? Mas não necessariamente todos. Existem, segundo alguns estudiosos, eu não vou dizer sim nem não, mas segundo alguns estudiosos, existem capelinos entre nós ainda, né? Que são os degradados que ainda não estão aptos a voltar. E tem alguns que tomaram a decisão de permanecer na Terra, as falanges de Jesus, e prosseguem nos ajudando, fazendo com que a gente progrida, né? E depois, o mundo de regeneração, que nós conhecemos muito pouco, tem muito pouca coisa escrita, que diz aonde as almas ainda têm o que espiar, e mais é uma espécie de repouso das fadigas, das lutas que foram empreendidas agora, nessa fase, né? Para aurir novas forças, né? Mas já lá ainda existe o mal, mas as pessoas vão estar muito mais querendo fazer o bem do que realmente querendo fazer o mal, né? E assim por diante. Elas vão se comportar melhor e progredir evolutivamente no sentido moral. E o planeta Terra progredir no sentido físico, né? Vai se tornando cada vez mais adequado à existência humana. O saneamento vai melhorar, a saúde vai melhorar, as condições climatológicas se tornarão mais amenas do que hoje e geologicamente muito mais estável. Hoje, apesar de todos os cataclismos que nós temos, não se compara ao que era 40 mil anos atrás. Nós choramos muito, reclamamos muito, mas a verdade é que se a gente fizer uma comparação geologicamente do planeta Terra hoje, com relação ao passado, nós estamos numa condição muito melhor do que naquela época. E vai melhorar ainda mais, né? Depois nós temos os mundos felizes, onde o bem supera o mal. Percebam, o bem supera o mal. Não quis dizer que a gente não vai dar uns deslizes, principalmente com a língua, né?
talvez de vez em quando a gente faça uma fofoca, alguma coisa assim, né? Claro que eu estou brincando, né? E depois nós temos a última grande morada, que são os mundos celestes e divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias, né? Alguém tem dúvida com relação a isso? Acho que ninguém tem dúvida com relação a isso. E o último item, os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele definitivamente e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar, né? Nós sabemos que existem migrações para a Terra e da Terra existem migrações para outros planetas e não necessariamente um de nós vai fazer todo esse estágio de mundo de regeneração, poderá ser em outro planeta, né? Nós temos esse intercâmbio, deixam, como os americanos, para que pessoas mais adiantadas venham para cá e a gente se adiante. Vamos pensar no Leonardo da Vinci. Ele estava mais de 500 anos à frente quando ele veio aqui no início de 500, mais anos à frente. Será que ele, talvez ele tenha vindo de outro planeta para dar um boom, uma alavancada do ponto de vista de ciência, do ponto de vista diante, temos muitos outros espíritos que certamente nos ajudam a crescer. Assim como nós iremos, por exemplo, fazer um estágio no mundo primitivo, para que eles lá no mundo primitivo, aqueles seres ainda que iniciaram sua caminhada, recebam o conhecimento que nós espíritos, embora degredados, já temos, né? Então isso acontece, essa fertilização cruzada acontece entre todos esses infinitos orbes que Deus criou e cria, né? Na verdade, a criação é incessante. As suas leis são incessantes, né, no processo de criação, tanto dos espíritos como dos planetas, né? Então nós temos, na realidade, estações, podemos passar estações de um lado para o outro. Bom, eu falei dessas inúmeras moradas e das categorias desses planetas. Nós conhecemos muito bem o que é um mundo primitivo e conhecemos muito bem o que é um mundo de provas e expiação, né? Vivemos na carne o que é um mundo de provas e expiação. Temos muito pouca informação a respeito de mundos de regeneração e o pouco que temos está na doutrina, né? Tem um pouco aqui, tem na Revista Espírita, mas quase não se fala nada e nós mesmos temos poucas condições de imaginar como é um mundo de felicidade, como é que é um mundo puro, um mundo celeste, divino, né? Temos uma ideia extremamente vaga do que são esses espíritos que se encontram em mundos superiores. Nós não entendemos Jesus. Nós imaginamos o que seja, mas não temos a mínima ideia do nível moral, né? Mesmo, vamos dizer assim, entre aspas, físico como espírito, né? De Jesus. Imaginamos apenas, né? Essa é a verdadeira realidade, mesmo porque a gente não tem esse sentido. E esse sentido está no livro dos Espíritos, né? Porque lá no livro dos Espíritos, no começo, ele fala que quando chegarmos aos mundos superiores, veremos e entenderemos a Deus. Então, espíritos como Jesus vêm e entendem, compreendem a Deus. E o que nos falta? Está lá no livro do Espírito, nos falta um sentido que nós não temos para poder enxergar e compreender. Esse sentido não é um sentido físico, é um sentido moral evolutivo, que é um despertamento da nossa própria consciência, sei lá, que seja um despertamento da própria consciência que nos permite aprender coisas que nós não temos de compreensão. Da mesma forma como nós não temos capacidade de compreensão da potencialidade, do incrível que é Jesus Cristo nesse momento. Isso ocorre em todo esse universo. Todo o universo nós temos exatamente essa situação, né? Não é só na Terra. É bobagem a gente acreditar
que só existe a Terra e só existe a humanidade terrestre. A humanidade, ela se desenvolve em praticamente todos os orbes desse universo. Somos infinitos espíritos habitando infinitos orbes habitados. Existem, inclusive, alguns, né, que estão em transição, se preparando para receber humanidades, mas são estágios, por exemplo, de pouso, né, e sem orbes que não têm humanidades, mas são utilizados como estágios de pouso, né? Está lá no livro dos Espíritos, né? Eu queria agora focar o planeta Terra, porque mesmo quando a gente fala em moradas no universo, nós podemos falar inúmeras moradas na casa do meu pai, inúmeras moradas no universo, nós temos inúmeras categorias e moradas no planeta Terra. Eu vou mostrar 2 ou 3 charts e depois a gente retoma. Vou compartilhar com vocês o primeiro chart. Eu vou começar com esse, que era, na realidade, a Terra é uma das moradas da casa do meu pai, mas vou passar para o outro chart que eu queria compartilhar com vocês, né? Nós temos, na realidade, o planeta Terra, que pode ser dividido em 2 áreas. Vocês vão ver pequenino, mas o importante são os charts, né? Nós temos a parte física do planeta Terra, e essa parte física do planeta Terra se divide crosta, onde está a humanidade terrestre encarnada, os 7,8 bilhões de espíritos encarnados nesse momento, e depois nós temos na parte física ainda o que está aqui, é que eu estou mostrando a Terra, vejam pelo mouse aqui, né? Aqui está a Terra, o mar é 71% dessa superfície da crosta. A superfície da crosta são 510 milhões de quilômetros quadrados, é uma coisa impressionante, né? E nós temos a parte superior, né? A parte onde se encontra a troposfera, estratosfera, termosfera, exosfera, né? E nós sabemos que fisicamente o homem encarnado ele não sobrevive nessas regiões. Nós temos conhecimento de existência de populações até 5.000 metros de altitude, né? Alguma aldeia no topo, sabe? Nem o Monte Everest, desculpe, nem o Monte Branco na Europa, que nem chega a 5.000, né? Tem algumas aldeias assim, como Courmayeur, coisas desse tipo, mas estão a 2.000, 3.000 metros de altitude, né? E o ser humano não tem condições de ultrapassar e viver em condições do jeito que nós estamos aqui, respirando, a não ser que usássemos equipamentos, né? É de viver mais do que 5.000. Então, fisicamente, nós nos encontramos praticamente colados à crosta terrestre. E nós sabemos que, porém, no planeta Terra, fisicamente, nós chegamos até mais ou menos 1.000 quilômetros de altitude, né? É difícil separar onde termina essa esfera física do planeta e o universo, né? O que está por detrás desse praticamente um vácuo. Não é vácuo, existe matéria. Nós sabemos que tem do cósmico universal em todo lugar, né? Mas o planeta Terra mais ou menos chega a uns 1.000 quilômetros, faz parte da sua atmosfera. E nós temos uma outra parte, que é o que está embaixo, que nós sempre esquecemos dessa parte. Nós sabemos que o raio da Terra são 6.370 quilômetros. Então, se nós fizéssemos um furo, a gente chegaria no centro da Terra a 6.370 de profundidade. E nós temos um núcleo interno, uma zona de transição, um núcleo externo, um manto inferior, um manto superior, a crosta, e a temperatura vai crescer até o centro. No centro da Terra são 7.000 graus Celsius. O homem não vive debaixo da Terra, né? Nós sabemos que podemos estar até mais ou menos uns 100 metros fazendo mineração, mas não mais do que isso, não é verdade? Bom,
Sob o ponto de vista espiritual, isso não muda, não tem muita diferença, não. E aí a diferença é que nós vivemos em todas as esferas. Vocês encontram espíritos embaixo da terra, na crosta da terra e acima da terra, né? Nós temos as trevas e os abismos, que são as regiões subcrostais onde se encontram espíritos. São citados, inclusive, por Emmanuel e André Luiz, os dragões e assim por diante. E nós temos a crosta, na própria crosta nós temos espíritos que vivem ao nosso lado, né? Nós temos uma multidão de espíritos ao nosso lado, e nós temos aqueles que vivem acima da crosta. Umbral grosso, umbral médio, umbral light, que eu chamo, onde é que está a colônia do nosso lar, e três ou quatro áreas, né? São, na verdade, três: a arte em geral, cultural e ciência, né? Onde provavelmente está a cidade de Alvorada Nova, colônia espiritual de Alvorada Nova, onde se encontra Sheila, o Karbar Schutel, e temos o amor fraterno universal, onde está o Asclépio, aquele espírito que reencarna a cada 700 anos. Né? São espíritos que eles vêm em missão, eles não tem mais o que guiar, na verdade. Eles vêm em missão e costumam chegar aqui, reencarnar a cada 700 anos. E temos diretrizes do planeta, onde é que provavelmente estão os mentores dos países. Ismael provavelmente se encontra nessa esfera, diretrizes do planeta, e Léo, e todos aqueles que são responsáveis pelas diversas nações. Bom, os espíritos, na verdade, vivem em diversas moradas. Essa classificação é subjetiva, obviamente, mas ela vive em diversas moradas. E nós podemos dizer, existem muitas casas na morada chamada planeta Terra, né? Nós sabemos que a evolução espiritual cambia, né? Então, espíritos muito embrutecidos estão muito enterrados na Terra, estão muito ligados a um umbral grosso, umbral médio. Espíritos que estão no umbral, nessa região onde está a cidade do nosso lar, que seria a esfera do umbral, acima do umbral. E espíritos que já estão pensando em fazer o bem, fazem o bem, estão ligados às artes, às ciências, à medicina e assim por diante, que se encontram nessa esfera da arte em geral, cultural e ciência. E espíritos que já estão mais evoluídos, não precisam reencarnar com frequência, está no amor fraternal. Então, vocês percebem que existem inúmeras moradas na casa do meu pai, né? Bom, eu agradeço a oportunidade de ter compartilhado com vocês o que aprendemos na doutrina. É só ler. Se a gente for procurar, a gente encontra literatura espírita sobre esse tema tão interessante. Mas o mais importante é a gente se situalizar. Queremos cômodo dessa morada. Aí fica como reflexão. Um beijo no coração de vocês todos. Fiquem em paz e que tenham uma boa semana.